Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alfredo Passos, partner da Ateliê Brasil, e este é o podcast Ideias Movem Empresas. Aqui a gente conversa sobre estratégia, liderança e decisões que definem o futuro das organizações. Porque no final das contas, não são apenas as ideias que mudam as empresas, são as ideias que viram decisão. No episódio de hoje, eu quero te contar uma história muito curiosa. Existe uma empresa no mundo sem a qual provavelmente não existiriam iPhones modernos, nem inteligência artificial avançada, nem os computadores mais poderosos do planeta. E ainda assim, quase ninguém fora da indústria de tecnologia conhece o nome desta empresa. Ela se chama ASML. Quando pensamos em tecnologia, normalmente lembramos de empresas como Apple, Google, Microsoft, Nvidia e Samsung. E são essas empresas que aparecem nas notícias. São elas que lançam produtos, são essas empresas que disputam atenção no palco principal. Mas existe uma camada mais profunda dessa indústria, uma camada quase invisível, silenciosa, técnica e absolutamente indispensável, porque todas essas empresas dependem de algo essencial, que são os chips semicondutores. Os chips são os pequenos cérebros das máquinas modernas. Então, dentro do celular, do notebook, do carro, do data center, do equipamento médico, da infraestrutura de inteligência artificial, volta a questão do chip, porque sem ele não há tecnologia digital avançada. Mas aqui começa a parte realmente interessante. Para fabricar os chips mais avançados do mundo, não basta ter uma fábrica, não basta ter capital, não basta contratar bons engenheiros. É preciso ter acesso a uma máquina extremamente específica, raríssima, complexa, quase impossível de replicar. E existe apenas uma empresa no mundo capaz de construir essa máquina em escala avançada. E essa empresa é a ASML. A ASML foi fundada em 1984 na Holanda. No início, era uma operação pequena, nascida a partir da Philips. Nada indicava naquele momento que ela se tornaria uma das empresas mais avançadas do planeta. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A ASML fabrica máquinas usadas na produção de semicondutores. Essas máquinas operam por um processo chamado litografia. E se quisermos simplificar, podemos dizer o seguinte: a litografia é o processo de desenhar circuitos microscópicos sobre uma lâmina de silício usando luz. Parece simples quando explicado assim, mas não é. Estamos falando de uma escala tão pequena que as estruturas gravadas são menores do que um vírus. É a engenharia no limite da física. Mas, para chegar a esse nível, a ASML desenvolveu uma tecnologia chamada EUV, ou ultravioleta extremo. Essa tecnologia permite gravar padrões minúsculos com uma precisão absurda. Tão absurda que por décadas muita gente acreditou que ela jamais funcionaria comercialmente. Só que funcionou e mudou a indústria inteira. Cada máquina EUV, para vocês terem uma ideia, custa mais de 200 milhões de dólares. Mas o preço, curiosamente, não é a parte mais impressionante. O mais impressionante é o quê? É a complexidade.
Cada máquina reúne dezenas de milhares de componentes. Ela depende de uma cadeia global de fornecedores altamente especializados. Ela envolve ótica de precisão, lasers, vácuo extremo, materiais raros e engenharia de altíssimo nível. Não é uma máquina, é quase uma civilização tecnológica. Errei aqui. Não é uma máquina, é quase uma civilização tecnológica compactada. E o mais importante, não existe outro fabricante no mundo com a mesma capacidade. Empresas que talvez você já tenha ouvido falar, como a TSMC, Intel, Samsung e outras gigantes da indústria, dependem da ASML para produzir os chips mais avançados. Portanto, sem a ASML, você não teria a corrida atual por inteligência artificial como conhecemos. Sem a ASML, os smartphones mais modernos não existiriam no mesmo nível. Sem a ASML, a infraestrutura computacional do mundo avançaria muito mais devagar. Percebe a beleza estratégica dessa história? Por isso que a ASML não tentou ser a Apple, não tentou ser a Intel, não tentou vender para o consumidor final, não tentou construir a marca mais famosa do mundo. Ela escolheu outra posição e essa pode ser uma boa lição para nós. Ela decidiu dominar um ponto específico da cadeia de valor, que é um ponto tão crítico, tão técnico, tão difícil, que depois de dominado passou a ser praticamente insubstituível. E essa é a grande lição estratégica que eu quero trazer nesse episódio do Ideias Movem Empresas para vocês. Porque muita gente acha que competir bem é aparecer mais, é ter mais marketing, mais visibilidade, mais barulho. Mas em muitos mercados, a posição mais valiosa não está no palco principal, está nos bastidores, está na infraestrutura, está no elo sem o qual o sistema inteiro para de funcionar. A SML é uma empresa de bastidor, mas é um bastidor que sustenta o palco inteiro, e isso nos leva a uma reflexão muito importante. Na sua empresa, no seu setor, na sua cadeia de valor, existe alguma posição crítica que todos precisam, mas que poucos perceberam? Existe alguma competência tão essencial, tão difícil de copiar, tão estrutural, que se você dominar, deixa de disputar atenção e passa a disputar relevância? Porque muitas vezes o maior valor de um negócio não está em ser o mais visível, está em ser o mais necessário. E essa talvez seja uma das distinções mais importantes da estratégia. Nem toda empresa admirada é indispensável, mas toda empresa indispensável ocupa um lugar que o sistema não consegue ignorar. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ideias Movem Empresas. Se essa conversa trouxe alguma reflexão para você, compartilhe esse episódio com alguém que também pensa o futuro das empresas, porque boas ideias se espalham e quando se espalham, elas realmente movem empresas. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Alfredo Passos, da Ateliê Brasil. Até o próximo episódio. Boa semana, Deus abençoe.